Oi, eu sou a Clau. Oi, eu sou o Tico e esse é o podcast do Madonna Literal. Ai, quero gritar, meu Deus. Eu vou ter que começar? Pode começar e me chama. Tá bom. Eu já tô começando chorando já. Amigo, não. Espera. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Estamos começando mais um episódio do podcast do Madonna Literal. Eu com essa voz trêmula porque eu quero anunciar pra vocês que o nosso Tico está de volta! Oi, amigo! Oi! Tudo bem? Olá, literais! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Madonna Literal. Sim, estou de volta. Estou de volta onde tudo começou. Tô de volta a esse lugar que me acolhe muito bem, onde eu me sinto muito bem acolhido, muito bem recebido. Eu tava morrendo de saudade de vocês. A gente também. Dos nossos papos. Tava morrendo de saudade de você, amiga. Eu também. E foi necessário, tá, criançada? Foi necessário. E eu não vou fazer segredo, não. Mais tarde a gente conversa e eu conto tudo o que aconteceu. Porque esse é um episódio onde a gente vai revisitar mesmo o nosso ano de 2023, né, Clau? O nosso ano de 2023, a gente tava morrendo de saudade. Eu não acredito, não, que não era isso, hein? Eu fiquei perdida nos primeiros dias, eu falei, vou cancelar. Não vai ter podcast do Madonna Literal, mas... Não, eu pensei, não é isso que o Tico quer. Eu vou mostrar pra ele que eu consigo, que eu vou aguardar a hora dele voltar e que vai dar tudo certo. E ele está de volta, mas a gente vai bater um papinho bem serinho depois. Mas eu queria dizer que eu tô muito feliz, que vou matar minha saudade hoje. Eu também. A nossa, a minha, a sua e a nossa conexão com os nossos literais. Hoje, literais, nós vamos fazer uma retrospectiva, um balanço sobre o ano de 2023 na carreira da Madonna e na carreira do Madonna Literal. Que é uma carreira. É uma carreira. Que carreira e que ano pra gente. Que ano, né, gata? Sim, galerinha, a gente vai fazer uma retrospectiva, né? A gente fez uma retrospectiva para os nossos apoiadores, mas aí a gente falou do Mundinho Pop, foi mais voltado pro Mundinho Pop, a gente falou de algumas coisas da Madonna, mas a gente não falou de alguns pontos altos do Madonna Literal e que Chico esteve presente, então esse é o momento, essa é a hora, e eu vou pedir pra você chamar a vinheta agora. Nossa! Será que eu consigo? Você consegue. Roda a vinheta. Nossa, amigo, meu Deus, minha energia lá em cima. Ai, nossa, que saudade. Amiga, eu comecei emocionado, que babado. Ai, eu fico linda, amigo. Madonna Literal. Pois é, literais, a temporada de 2024 pra carreira da Madonna, pra nossa carreira, está começando. Isso também significa que a temporada 2024, pra você que é fã da Madonna e do Madonna Literal, também tá começando. Mas hoje a gente vai olhar pra trás pra dar uma resumida, uma pincelada e uns comentários sobre tudo que aconteceu no ano de 2023, que foi um ano muito importante pra carreira da Madonna, já que ela voltou aos palcos depois de uma situação bem crítica, vocês sabem do que eu tô dizendo. Madonna voltou aos palcos, que era o sonho de todos nós, ainda com o tipo de turnê que ela voltou, enfim. Mas vamos passo a passo, cronologicamente, né, Cláudio? Porque 2023 foi um ano muito importante, você concorda? Foi um ano muito importante, porque a gente terminou 2022 com a especulação de uma turnê de celebração, uma turnê de grandes hits, algo que a gente super descartava, porque a Madonna nunca gostou disso. E em janeiro nós fomos surpreendidos com um vídeo dela no Instagram aceitando o desafio da Amy Schumer, falando, eu desafio você a fazer uma turnê de grandes hits. E ela, tá bom, desafio aceito, e soltou no Instagram, porque primeiro ela fez um blackout, ela apagou todos os posts. Apagou o Instagram. Apagou o Instagram, apagou a publicação nossa que ela tinha repostado, mas ficou Reels, tudo bem. Apagou a minha foto tava lá, que eles postaram da Amy Jane, ficou anos lá, ela apagou a minha foto, ainda bem que eu guardei o print. Mas você tá no Facebook dela, então tá tudo bem. Ai, tudo bem, Tudo bem. E em janeiro ela chegou com esse anúncio. A gente já tava todo mundo surtando, porque a gente falou, é álbum, é turnê, o que tá acontecendo? Você lembra o que a gente falava antes disso? A gente acreditava? Amigo, a gente acreditava, porque você lembra que a gente falava que ela ia vir pro Equador
com a turnê, antes da turnê começar. A gente não falava nada disso. A gente falava do Uruguai. A gente não falava nada de Equador. Era Uruguai, gente, desculpa. Que péssima latina. É verdade. A primeira coisa que aconteceu, e que pode parecer muito maluco, mas foram os humores do Uruguai, um lugar que a Madonna nunca esteve. E você duvidava muito, né, amigo? Então, mas é por isso que eu tô perguntando. Eu acho que a gente duvidou dos humores em 2022. A gente tava tirando sarro dos rumores. A gente falava, gente, Madonna nunca vai fazer uma turnê de grandes hits. Mas aí eu sempre soltava no final. Porém, ela é imprevisível. E foi, né, amigo? Foi imprevisível. Eu lembro que foi uma loucura ver aquele vídeo, legendar aquilo sem tremer, sabe? Sem entender direito como é que ia ser e já pensar no Brasil, né? Enfim, foi uma loucura. Pois é, e aí em janeiro chegou o anúncio de que essa turnê ia começar. Mas assim, um anúncio handmade. A galera ali no jantar, nada especulando. A única informação era que era uma turnê de grandes hits sem o lançamento de um álbum. Era a única coisa que tava clara. E aí, em fevereiro, ela deu as caras no Grammy. Ela deu as caras no Grammy. Pode falar, amiga, porque eu não acho que foi uma aparição positiva, assim. Acho que a galera recebeu super mal. Não, você viu que eu fiquei um minuto de silêncio, assim, porque eu falei, a gente pode pular essa parte? Porque foi muito chato o que aconteceu. Foi. Ai, gente, foi. Olha, foi um dos. Tá no pódio dos piores momentos, porque a gente passou por uma chuva de hate, uma chuva de transformações da aparência dela, de pessoas comentando. Ela estava inchadinha pelo procedimento que ela faz sempre. E ninguém quis saber disso, ninguém quis saber sobre isso. Ela ficou muito chateada com o que aconteceu. E antes disso, acho que o impacto que deixou a gente tão chateado quanto o Grammy foi aquela apresentação no show do Maluma, né? Eu acredito que o do Grammy foi aquela mesma vibe, que a gente ficou muito triste. Foi horrível. E assim, ela foi... E que era uma coisa que a gente poderia ter aproveitado de forma tão positiva e não rolou, né? Não rolou mais uma vez. E tipo, eu achei que ali ela não iria aparecer tão cedo em premiações, porque foi uma coisa tão chata, sabe? Foi uma aparência que todo mundo ficou esperando. E só dela tá ali, ela fez uma apresentação super legal, né? Do Sam Smith, da Kim Petras, uma artista trans ganhando Grammy. Era um momento importante. Não, era um momento importantíssimo. A Kim Petras ali era a primeira artista transexual a chegar no topo daquela forma, na Billboard, tava no Grammy. Enfim, e aí era, obviamente, importantíssimo dentro do movimento social. A presença da Madonna ali agregava muito. A Kim Petras agradeceu a Madonna pela luta. O discurso da Kim Petras, sim, exatamente. Dentro da causa social. E tudo foi desvirtuado. Não se falou de outra coisa a não ser a aparência física. E foi o que a Madonna destacou na carta aberta que ela postou no Instagram. Ela falou, eu fui prestigiar Kim Petras e Sam Smith com um prêmio onde uma primeira mulher trans, ela ganha um Grammy e vocês simplesmente prestaram atenção na minha aparência. Aí ela até falou que as pessoas deram um zoom com câmeras pra distorcer ainda mais o rosto dela. E você pode ver que existem fotos que ela não tá daquele jeito. Foi totalmente manipulada, foi bem feio o que aconteceu, foi muito forte. Teve tabloide da Inglaterra que postou a foto, imprimiu a foto editada. Não era original. Infelizmente, até hoje, pra repostar, as pessoas são muito tendenciosas. Eles usam essa foto. Eles usam fotos dela lá do VMA também, que foi super criticada pela aparência. Então, tipo... Ai, é muito difícil essas coisas. A gente lida com isso. Pois é, e num ano que ela começou prometendo coisas muito legais, né? Exatamente. Logo em seguida já começou a tomar um monte de porrada. Pois é. Mas aí a gente tira que ela sempre foi muito forte, né? Ela já conhece a mídia. O que ela passou nos anos 90, desculpa, gente, foi algo muito pesado também. Então, ela sabe como contornar, né, as coisas. E eu vi uma publicação hoje em dia da Celebrate, o pessoal falando, Madonna se vingou muito bem da mídia, ficando mais maravilhosa do que ela já é agora na Celebration Tour. Pois é, a resposta veio com a competência, né? Sim. Ela tá entregando tudo no que ela tá fazendo, encerrou 2023 com um saldo super positivo, ainda mais depois de ter passado por um problema de saúde, que é o que a gente vai chegar daqui a pouco. Aliás, nem vou falar sobre isso, vai cronologicamente. Em março começou-se as movimentações musicais, né? E o Max Martin apareceu. Max Martin apareceu. A gente fez um episódio sobre o Max Martin, não fez? A gente fez um episódio só com o Max Martin, ainda falando dos grandes classicudos dele. Dos grandes artistas e clássicos que ele fez. E até hoje a gente ainda não sabe o que rolou. Mas a gente sabe que tem coisa do Max Martin que envolve Ariana Grande e Madonna, que vai ser lançado dia 12. A gente já falou nisso lá no nosso feed. E, amigo,
tô esperando ainda algo que eles criaram pra eles mesmos. Eu não acho que isso seria relação com a Ariana Grande. Mas assim, eu lembro que na época a gente comentou muito que ele poderia estar em desenvolvimento dos demos da concepção da turnê. Eu acho que isso ainda pode ter acontecido, mas o problema é que a gente não tem crédito nenhum sobre a turnê. Ela ainda tá acontecendo e não tem essa informação divulgada. Então, se ele foi o cara que desenvolveu as versões que estão na Celebration Tour, a gente ainda não sabe. A gente só vai saber quando vê um tourbook ou quando vê um crédito de uma gravação profissional, assim. A gente não tem essa informação ainda. Sim, a gente não tem, e as pessoas dizem que o tourbook já está sendo desenvolvido por aí, né? O próprio Tony Villanueva, que é o dresser da turnê, tá aí com a Madonna há anos, falou que é algo... O programa está vindo, né? O pessoal entendeu que isso seria o tourbook. Mas estamos ao aguardo aí de Max Martin. Ele tinha comentado que quem ama a Madonna dos anos 90 vai amar a música que eles fizeram juntos, que tem essa pegada. Aí o pessoal já ficou, mas aí a Ariana disse que tem Vogue lá na música. Será que é isso? Mas eu acredito que ele falou sobre anos 80, não foi nem 90. Se não Mas de fato, a gente anunciou, mas, amigo, ele fez parte dessa retrospectiva, mas a gente não sabe o que... Não sabe, mas a gente não foi tem impactado. O que dizer. Mas você acha que se fosse algo de outro artista, ela teria o trabalho de ir com o estúdio pra ele fotografar e divulgar? Eu não acho. Não dá ponto sem nó. Pois é, daqui a pouco a gente Mas aguarde, ainda tem coisa que vai acontecer, assim. Sim. Tem coisa que vai acontecer. E depois disso, veio a turnê, né? Não, minto. A turnê foi adiada. Teve as datas. A gente vai ter que falar sobre isso agora, mas né? Mas o começo da turnê foi adiado porque a Madonna foi internada numa UTI. A gente nunca vai ter informação de quando isso começou, como foi que ela descobriu. Porque de repente caiu no mundo a notícia: a Madonna está na UTI. A gente não tinha nenhum resquício, um rumor, algum comentário de longe dizendo que a Madonna estava doente. A primeira notícia era: a Madonna está na UTI. Sim. Então também a gente não sabe quando isso começou. Exatamente, amigo. O Guy postou uma nota no Instagram, tirou a foto dele, postou a foto dela. Foi muito desespero. A gente foi bem elogiado pela forma como a gente divulgou como isso tudo tinha acontecido, por problemas de saúde, não a Madonna estar na UTI entubada, como muita gente fez. Foi o pior momento do fandom da Madonna, foi o pior momento sendo fã da Madonna que nós já passamos. Eu nunca pensei em passar por isso, foi a coisa mais horrível que eu já vivenciei, assim, em relação a ela. Foi muito horrível. Você sabe que tem um acontecimento que faz parte dessa fase, assim, então eu acho que pode ser mencionado na retrospectiva sobre a vida da Madonna no ano de 2023, foi que durante o período da internação, durante o período que ela estava doentinha, aqui no Brasil, as páginas de direita, os perfis no Twitter que apoiam o governo de direita pró-Bolsonaro, eles aproveitaram esse momento para lançar diversas fake news referente à Madonna, inclusive de que ela já estava morta. Isso aconteceu muito aqui no Brasil, por conta da Madonna, em diversos momentos, ter se posicionado contra o bolsonarismo, o governo do Bolsonaro aqui no Brasil. E ela fez o correto. Graças a Deus tem meu ídolo do lado certo da história. Só que isso gerou essa consequência. Na época da internação dela, a gente percebeu que o ódio do bolsonarismo ainda é vivo contra ela, então... É um vírus isso, na verdade. A gente precisa encontrar uma vacina contra esse vírus, porque foi uma merda desculpa a palavra, mas ter que lidar com isso foi uma bosta. Porque exato. A gente teve que lidar com a nossa saúde mental, a gente teve que lidar com a saúde mental de vários fãs, e a gente teve que toda hora ficar desmentindo esse tipo de notícia que não era verdade. Pois é. Então, foi horrível. Não, e assim, a gente sempre... Eu não sei, eu lembro... Inclusive, a gente comentou muito isso aqui no podcast. Quando a gente ultrapassou esse governo, parecia que a gente podia relaxar. Mas não, entende? Não. O ódio dessa galera e o que eles são capazes de fazer com esse ódio ainda existe. Ainda existe até hoje. E eles pegam muito a Madonna, amigo. E lá muito. fora, as pessoas, o pessoal de direita, eles estão atualmente pegando trechos da turnê e tentando insinuar que a Madonna tá precisando de ajuda e que está descontrolada no show. Então não era só no Brasil que que essas pessoas nojentas, se é que dá pra chamar de pessoas, ficam tentando fazer hate, tacando hate nela, sabe? Mas sempre algo prevalece, que é o bem, que é nós estamos aqui, a gente nunca vai deixar que nenhuma fake news afete aqui no Brasil com notícia
ou fora do Brasil também. Então, o amor que nós temos por ela é muito mais forte que esse ódio dessas pessoas. Então, tipo, a gente conseguiu, de alguma forma, controlar tudo e acalmar as pessoas, porque procuravam a gente. E nós, sendo referência, a gente tinha que ter esse papel. E também, assim, eu lembro que na época, inclusive, próximo da onde a gente gravou o nosso episódio de vídeo pro podcast, eu lembro de comentar muito que existia um lado positivo dessa história, que foi ver a mobilização da preocupação das pessoas. A classe artística se mobilizou muito em preocupação com a Madonna, assim, acho que finalmente acendeu aquela luz de que a gente vive na mesma época de um ícone da nossa cultura e que a gente deveria valorizar a existência da arte dessa pessoa, não só depois da partida dela. Então, como ela chegou nesse momento de quase partida, eu acho que o saldo positivo dessa história que a gente passou foi ver a mobilização das pessoas preocupadas com a Madonna. Apegadas à Madonna, eu achei isso muito bonito. Por mais que teve um erro de comunicação, não seria nem de comunicação, mas as pessoas achavam que por conta de os artistas não postarem nada, eles não estavam do lado da Madonna ou prestando apoio. Mas a gente, é igual aquela questão da Britney, que a gente falou, a Madonna não falou nada. As pessoas, elas falam no off, gente. Vocês acham mesmo que eles iam ficar postando foto dela num momento delicado desse, onde, tipo, simplesmente a gente não sabia de nada? Ela falou depois, muita gente, muitos amigos foram, sabe, deram apoio e tal. Amiga, mas eu lembro de uma onda de postagem, ou eu tô pensando errado? Eu lembro de pessoas, de notícias, assim. Eu acredito que foi mais da mídia. A mídia ficou super do lado dela, CNN postando, fazendo cobertura, mas muitos fãs ficaram falando de amigos próximos, por exemplo, de artistas próximos, como Maluma, como a Britney. Porque quem ajudou a gente foi a Debbie Mazar e a Rose O'Donnell. Pois é. O resto não falou nada. Isso já é uma coisa muito engraçada, né, bicha? Aí que você vê quem realmente ajudou a gente foram as amigas. E eu entendo também a questão do Guy. O pessoal critica muito ele por conta de tudo, mas apesar de tudo, ele era amigo e funcionário. A gente sabe que tudo foi do jeito que ela gostaria que fosse, assim. E eu entendo, sinceramente, eu entendo. Se preservar nesse momento, eu acho muito coerente. Ela não quis. Você pode ver que até hoje ela não fala muito bem o que aconteceu. E as pessoas ficaram muito revoltadas com o Guy, assim, mas eu, de verdade, apesar de também querer informações, acho que é muito coerente. Acho que a própria pessoa deveria expor. Com certeza, com certeza. Aí lembro também que nesse período a gente acabou comprando algumas brigas, porque alguns fãs já estavam revoltadíssimos pelo fato do começo da turnê ter sido adiado. Foi uma briga. E aí eu tô falando dos fãs brasileiros, né, que compraram viagens e tal, e aí, enfim, houve um prejuízo. Aí entra a mesma questão, a gente entende os dois lados. Só que nós estávamos falando de uma questão de saúde, era de vida ou morte. A mulher ficou em coma e ninguém sabia. Exato. E o pessoal querendo saber que não sei o quê. A gente falou isso aqui no podcast, não falou? A gente falou e, tipo, muita gente discordou da gente. Teve gente bloqueando. Foi um caos. A gente teve que lidar com várias coisas em um mês. Cara, mas eu ainda não mudo o que eu pensava, não. Eu acho assim, também que não. É péssimo perder dinheiro, ainda mais sendo brasileiro, onde tudo é mais caro, pra gente tudo é mais caro. Mas, ao mesmo momento, se você analisar a situação, era uma perda de dinheiro ou perda de uma vida. Então, independente de ser a vida da Madonna, poderia ser qualquer vida. A pessoa se mantendo firme, saudável e forte pra continuar é mais importante do que o dinheiro investido de alguém. Exatamente. E a gente ficou super bem preocupado em fazer alguma coisa, que nós fizemos aquela nossa linda homenagem, que foi um dos momentos mais bonitos do Madonna Literal, com seus literais. Eu sou completamente apaixonada por aquele vídeo. Muita gente fala que mandou pro Guy, gente que tinha DM aberta com ele, disse que ele visualizou e tudo mais. No fundo do meu coração, como o nosso querido Wagner falou, ele acredita que esse vídeo, de alguma forma ou outra, ele tenha chegado até ela. Ai, amiga, será? Ele fala, amigo. E você pode ver que na época a gente marcou todo mundo. A gente mandou pra todo mundo. E foi uma comoção de muitos fãs. Eu acho muito difícil, tipo, não ter chegado. Eu prefiro pensar assim. Então. Mas de qualquer forma, depois a Madonna apareceu, foi um alívio. Ela mesma postou selfie, ela mesma falou sobre a situação. Primeiro que ela apareceu na rua tocando num poste, todo mundo, tira a mão desse poste, vai estar cheio de bactéria, mulher.
É verdade, teve a foto dela andando na rua e as mensagens assim, a Madonna já tá na rua já tá batendo perna. Exatamente, foi assim que a gente soube que ela tava bem. E depois veio o post dela, né, a carta aberta agradecendo mais que tudo os filhos, né? Então, que bom que ela tem esses anjinhos com ela, que são as pessoas mais importantes da vida dela. E depois a gente, os fãs. Depois ela deu várias declarações dizendo que ela acordou por conta dos filhos. Quando acordou, viu os filhos em volta, enfim. Nossa, bonito. eu fico, meu Deus do céu, eu fico até meio arrepiada com essas coisas, amigo. Foi bem difícil esse momento pra gente. Foi bem difícil esse momento, e aí ela ficou quietinha pra cuidar das comemorações do aniversário dela, que ela sempre gosta de fazer aquelas comemorações babadeiras, linda. Mas aí, comercialmente, né, quer dizer, se tratando da sua carreira, não comercialmente, que eu não sei se isso foi vendar, eu não sei se... Bom, ela deve ter ganhado alguma coisinha com isso. O comercial da Pepsi voltou a ser assunto. Da Pepsi. Ai, gente, muito engraçado, porque ele causou de novo. Causou. Causou depois de quantos anos? Bom, foi em 89, né? Mas aí eu acho que causou de uma forma mais positiva do que na época que ele foi lançado, né? Com certeza. E ela debochou do mesmo jeito, né, gente? Ela postou uma foto tomando Coca-Cola. Então, por isso que eu lembro que a gente falou que talvez ela não soubesse tanto. Ai, não sei, é que é difícil imaginar que a Madonna não sabe alguma coisa sobre ela, porque ela é tão controladora, né, referente à sua carreira. Então é difícil imaginar, mas quando ela postou a foto da Coca, eu falei, ué, gente, então será que ela não sabia? Então. Aí uma incógnita, né, da carreira da Madonna. 34 anos depois. Aquela famosa frase que eu acho que eu vou tatuar uma hora ou outra, Madonna é imprevisível. Imprevisível. Eu acho que ela, eu acho que o acordo desse comercial da Pepsi já fazia ela abrir mão se isso fosse usado anos depois. Aí usaram no momento onde ela já não ganha mais dinheiro com isso. Então, pra ser esperta, ela deixou, mas também jogou aquele lance da Coca-Cola. Exatamente. É isso que eu acho. Exatamente. Eu concordo com você. E aí eu queria falar, depois dessa comoçãozinha da Pepsi, aí veio a nossa querida estreia da Celebration Tour na O2 Arena em Londres. Finalmente, depois de tudo, e foi, assim, um momento lives. Muito... Você lembra a gente nas lives, vendo várias lives? Você lembra a live da bicha que ficou super emocionada, não conseguia gravar nada além do teto? Aí a gente tomou bronca porque acharam que era a gente. Eu falando, caraca, a gente não tem nada a ver com isso, tô tomando bronca de graça. Meu sonho era estar lá com a live. Eu ia filmar do mesmo jeito. Ia cair no chão o celular. Ia ser pior. Eu ia ser bem pior. Ia ser pior. Eu jamais criticarei. Já vou avisando. Se a gente fizer live na Celebration do Brasil, não venham me criticar porque eu sou histérica. Então é melhor eu nem fazer. E aí foi isso. A gente acompanhou e começou entrou numa cobertura. Meu Deus. Uma cobertura, Mona. Que depois disso a gente nunca mais parou de trabalhar. Nunca mais parou de trabalhar. Quer dizer, eu parei, né? Mas aí você... Não. A gente... Depois. Olha, amigo, calma. Não me tira do eixo, que senão eu perco o foco aqui. Eu vou chorar, hein? Gente, a gente nunca mais parou de trabalhar. O Tico tem um motivo que vocês vão entender mais pra frente. Mas eu entrei numa skin de aceleração que o Tico teve que me parar várias vezes. Eu entrei num modo acelerado. Mas também foi um momento que muitas pessoas entraram pro Madonna Literal também. A nossa equipe aumentou muito nesse ano. Nossa equipe aumentou muito esse ano. Eu fico muito grata, assim. Um beijinho no coração de todos eles que estão aqui com a gente. Eu entrego tudo na mão deles. Eu sei que eles cuidam de tudo mesmo quando eu não tô por aqui. E assim, a gente teve uma notoriedade... Cara, eu também. Eles seguraram todas as minhas pontas nessa situação. Seguraram, amigo, até aqui no podcast, exatamente. Exatamente. Olha, eu saindo é um babado. Não, é um babado, porque a gente entrou nessa onda da cobertura, a gente arrasa nessa cobertura, a gente tá trazendo bem as informações de como a turnê tá acontecendo. Isso é maravilhoso para que pessoas que não tenham acesso, sabe? De fato, a turnê ainda só tem datas que são longe do Brasil. Então, quem ainda não pôde ver, ou quem não vai ter a chance de ver, de alguma forma consegue ter contato com tudo isso que tá acontecendo através do Madonna Literal. E a gente se empenhou para que as pessoas tivessem o máximo dessa experiência. E foi isso. E que eles sempre agradeciam, que eles conseguiram. Eu fiquei muito feliz que eles conseguiram, de alguma forma, sentir como é estar na turnê através da nossa cobertura e das nossas publicações e dos nossos episódios. Porque muita gente fala, gente, mesmo se ela vir pro Brasil, eu não tenho condições de ir. E se eu pudesse, eu levava todo mundo que não tem condições de ir.
Então, eu fico feliz em poder, pelo menos de alguma forma, mostrar como que é a turnê pra eles, sabe? Então, a gente teve uma notoriedade muito grande, foi muita gente curtindo, foi Xuxa, foi, olha... Isso já tá falando de tudo. Porque Ai, olha... inevitavelmente, não tem como a gente não dizer que por conta da Celebration, nosso ritmo de trabalho mudou e aumentou bastante, né? E, inclusive porque a Madonna, ela começou a citar os brasileiros no show, então acho que também a gente começou a ser mais procurado, porque as pessoas, enfim, na expectativa de ver o show da Madonna aqui, também querem estar conectadas com as notícias que estão acontecendo, e é o que a gente faz. É o que a gente faz. Então, paralelo a todos esses trabalhos da Madonna, aconteceu um crescimento nosso muito grande. A gente passou de 100 mil seguidores. A gente fez uma festa pra comemorar esses 100 mil seguidores e no dia da festa a gente tava com 118 mil. Eu acho que era até mais, não era não, amigo? 120? Eu acho que era... já era 120? Ah, não, porque era. Porque no dia que a gente gravou o episódio em vídeo do podcast, a gente tava com 117 mil. Em semanas a gente atingiu 120 mil. Então no dia da festa a gente tava com 120k. Comemorando 100 mil. E terminamos o ano com 125. Com 125 e estamos quase chegando a 126. Logo, deu uma desacelerada. Acho que eles falaram, calma, vamos deixar eles respirarem um pouquinho. Tá, então peraí. Antes da gente falar do Madonna Literal, eu só quero finalizar dizendo que em dezembro a gente teve a surpresa da Madonna no comercial do Itaú. Isso deixa a gente muito nervoso, porque sabe lá Deus o que vai acontecer. Também tem a Fernanda Montenegro. A gente não sabia se era Rock in Rio, se era turnê solo, se eles eram patrocinadores. O Rock in Rio faz... O Itaú faz parte do Rock in Rio. A gente não sabe... Enfim, foi uma loucura dezembro por causa disso. Detalhe, eu queria deixar um adendo aqui, que o Itaú deixou um comentáriozinho e curtiu o nosso post lá. Ah, sim. Interação do Itaú. Feito de futuro. E eu citei várias vezes o Itaú em uns episódios aí. Inclusive, eu acho que eles escutam a gente. Não, e tem um detalhe. O Itaú me mandou pro Serasa, mentira. Né? Amigo, esse não é o momento, vai limpar esse nome. Esse não era um momento do Madonna Literal. Não, você não tem esse direito, tá? Itaú, pode parar de ouvir de novo. Olha, amiga, a última pessoa que eu vou dever é o Itaú, porque eu quero ficar bem amigo do Itaú, porque vai saber, né? Itaú, um beijo, viu? Nós já somos amigos dele, eles comentaram lá. Eu adoro o Itaú, Mona, não tem banco melhor. O Banco Itaú do Brasil, o Banco do Brasil. O que é um Bradesco? O que é um Bradesco? Me fala. Amigos, sem rivalidades. Não, já pensou eu não o Bradesco quero aparece, saber. Bradesco patrocinador da Celebration? Como é que faz? Como que você ia limpar isso? Ai, para. Um beijo pro Itaú. Eu sempre amei o Itaú. Quando eu nasci, a minha mãe perguntava o que eu queria ser quando eu crescer. Eu falava que eu queria ser correntista do Itaú. Meu Deus, eu te amo demais, cara. Cínica, muito cínica. E assim a gente terminou o ano da Madonna. Paralelamente com o ano do Madonna Literal, que teve isso, né? Mas agora a gente vai o quê? A gente vai fazer uma dedicação sobre os feitos do Madonna Literal? Os feitos do Madonna Literal. Pra você, o que mais emocionou? O meu foi um follow. O meu foi um follow. Mas parece que a gente tá falando um follow. Não é um follow, gente. É o follow. Um follow do boss. Um follow. One follow. One follow. By Guy Oziri. Do Guy. Exato. O Guy passou a seguir a gente. Que foi muito próximo. Foi tipo 2 dias antes da gente gravar nosso primeiro episódio em vídeo. Eu posso contar? E aí a gente tinha isso pra contar, né, no vídeo. Eu posso contar como eu descobri o follow do Guy? Pode, como? Eu fui descobrir, gente. Eu tava na... Eu não lembro. Eu lembro. Eu tava... Na praia. Na praia. Eu tava na praia lá, sentadinha com a minha amiga. E, inclusive, em vez de eu relaxar, eu tava legendando um dos vídeos da Celebration Tour. Aí eu resolvi eles do verificados. Em vez de ver um boy com uma sunga marcando. Eu lá, freneticamente, trabalhando como sempre. Workaholic com Madonna Literal. Aí eu passei o dia legendando. Na hora de voltar embora, que eu estava numa excursão, tá, gente? Eu estava numa excursão. Que linda, bicha, que linda. Aí... perto de chegar em Francisco Morato. Olha aí. Pra vocês que não são de São Paulo, Francisco Morato é um lugar que parece Beverly Hills, assim, um lugar... Parece muito, exatamente. E aí, chegando perto de Francisco Morato, eu abri os verificados. Aí eu olhei lá, Guy Oziri. Aí eu... Peraí, acho que tem alguma coisa errada aqui. Errei. Entrei errado. Entrei de novo, entrei na conta, falei, tá verificado. A Madonna tá seguindo. Aí eu olhei lá, Madonna Literal segue. Eu falei, eu não tô acreditando no que eu tô vendo aqui. Foi um bafo. Aí eu comecei a surtar dentro do ônibus. Tava tocando um funk lá, carrinho de pipoca, inclusive. Aí, gente, aí eu fiquei assim, meu Deus.
Meu Deus, o que eu faço? Aí eu já fui no grupo da equipe, já mandei mensagem pro Tico, eu falei assim, gente, eu não tô passando muito bem. Vocês podem verificar uma coisa, por favor? Insolação. Eu acho que é insolação. Verificaram, falaram, amiga, sim, Guy Osiris tá seguindo o Madonna literal. E na mesma semana que a Xuxa entrou nos nossos perfis também. Na mesma semana que Xuxa deu um like em um dos vídeos que a gente legendou, e eu lembro que eu falei, nossa, eu tô tão cansada, o Madonna literal tira toda a minha sanidade mental. E aí eu vejo, cara, o dia que eu estava com essa sanidade mental, a Xuxa curtiu o post. Foi um vídeo que a gente tava falando sobre etarismo. Não foi um vídeo Ou que não? a gente tava... Não foi, amigo. Foi um vídeo que ela tava dando uma... A gente falou, vamos começar um dia com os ensinamentos de Madonna. Que ela estava falando sobre a mudança que nós fazemos no mundo. E aí ela relacionou com a guerra que tava acontecendo. Tá. Teve isso. É que a Xuxa voltou, né? Não foi só Ela essa curtiu outro post. E aí, será que foi um sinal? Porque eu acredito que Xuxa deve ter privilégios e informações. Ela curtiu o post que a gente falou. Mano, se a Xuxa não tem informação no Brasil, ninguém mais tem. Exatamente. Ela curtiu um post que nós demos a informação e a confirmação de José Norberto Flash, que é um homem muito comentado aqui no Madonna Literal, que ele confirmou. Foi a primeira confirmação oficial do Flash, falando que a Madonna viria pro Brasil. E a Xuxa curtiu esse post. A Xuxa é amiga do Luciano Huck. Luciano Huck isso! Ai. Eu ia contar uma coisa... Gente, isso era uma coisa que eu ia contar durante... Eu tava doido pra contar, mas durante o período que eu tava longe, assim, é porque teve uma entrevista num podcast da Urias e da Pablo Vittar falando sobre a vida delas e tal, e aí elas contaram sobre um momento que elas estavam numa festa na casa do Luciano Huck, e a Madonna tava lá, que foi uma das vezes que a Madonna, bom, enfim, esteve aqui no Brasil e hospedada pelo Luciano Huck. E aí elas contaram, você viu isso, amiga? Elas contaram como a Madonna chegou, como elas chegaram na Madonna, e a Urias falando, gente, a Madonna olhou a gente dos pés à cabeça, tipo... E aí, quem são essas gatas, assim, e a Madonna sentadinha. Eu amo esse depoimento. Qual era o podcast? Eu não vou lembrar. Não vou lembrar Eu o não podcast lembro, eu também Mas a não. Urias e a Pablo Vittar estavam numa festa na casa do Luciano Huck e a Madonna tava hospedada lá no mesmo momento. Essa festa do Luciano Huck tinha tanta gente que eu falei, meu Deus, acho que até eu tava lá e você e a gente não lembra. Não, eu fui lá. Ah, não, amigo, a gente foi, né? Eu fui lá. Eu passei, assim, bem longe, né? Eu passei. Bem longe do Rio de Janeiro. Bem longe. Cara, e tirando isso, assim, nós ultrapassamos os 100 mil seguidores, nós tivemos o follow do Guy, E a um Xuxa viral. apareceu, nós tivemos o viral. Dois a virais. A gente fez a homenagem pra Madonna quando ela tava doentinha. A gente fez a cobertura da turnê. Os bailarinos começaram a seguir a gente, grande Os parte dos bailarinos bailarinos. começaram a seguir a gente. Um beijo pro James e pra Matilda e pra Ivy Mugler. Nosso podcast apareceu em diversas retrospectivas do Spotify dos usuários, das pessoas. Isso foi lindo demais. Foi muito emocionante ver eles lá mostrando, printando, marcando. E a gente lendo os nossos insights. A gente cresceu tanto. Que ano incrível, apesar E fizemos de tudo. uma festa. E tivemos uma festa. E tivemos uma festa linda que eles estavam Linda. quase arrancando a grade fora Sim. do lugar. Uma festa linda. Foi o lindo último... demais. Cara, eu lembro muito dessa festa porque A assim... gente distribuiu o bolo, amigo. Ai, deixa eu falar. Fala aí. Pouco tempo depois dessa festa, tipo, uma semana, 10 dias depois dessa festa, foi- eu entrei foi muito numa rápido. viagem na minha vida muito problemática. Então, quando eu lembro dessa festa, eu lembro que nessa festa foi o último momento que eu fui feliz na vida. Ai, meu Deus. Foi muito rápido. Um babado, né? Foi em novembro, não foi a festa? Foi em novembro. Ou outubro? Foi novembro, outubro Foi tinha novembro começado a mesmo? turnê. Amigo, foi... Não, foi outubro. Foi outubro ou foi novembro? Eu não tô lembrando agora. Eu também. Bom, mas não, tudo bem. Mas é que eu tava durante muito tempo, eu fiquei pensando que essa festa foi meu último momento pleno, 100% feliz. Você sente realmente isso? É, eu sinto isso, amiga. De verdade. E eu me sinto à vontade de dividir isso com vocês. Literais, é o seguinte. Eu não sumi porque eu gosto menos do Madonna Literal, tá? Eu amo Madonna Literal. Madonna Literal é extremamente importante na minha vida. Eu já trabalho com noite, com eventos e com o público LGBT há 17 para 18 anos. São quase 20 anos. E mesmo assim, quando eu achava que eu já tinha feito tudo que eu almejava, surgiu uma Madonna Literal da minha vida, me dando
mais possibilidades e um encontro com um grupo de pessoas que eu me identifico demais e que me recebeu bem demais. Eu tava conversando com a Clau antes da gente gravar, que a Clau ela é uma menina mais caseira do que eu, né? Eu vivo da noite, assim, eu vou pra 10 festas por semana. É um absurdo, assim, eu sei. Então eu encontro muito os seguidores do Madonna Literal. As pessoas que acompanham a gente no Instagram, no podcast, em todos os nossos... Porque também depois que eu entrei, a gente fez tudo, né, Clau? Fez Telegram, fez grupo, fez tudo, né? Meu Deus, a gente cria uma rede social. Só cresceu. Sim, amigo, a gente tá em tudo. E aí, o contato que eu tenho com essas pessoas passou a ser real, porque eu encontro essas pessoas me param nas festas, na balada e tal. E... Enfim. Eu estava sumidinho, meus amores, porque em novembro eu perdi a minha mãe. Eu morava ainda com a minha mãe. E é a primeira vez que eu estou sem a minha mãe na minha vida. Nesses meus anos, é a primeira vez que eu me vejo afastado da minha mãe, e agora de um modo definitivo. E é óbvio que isso bagunçou bastante a minha cabeça. E não era possível que eu tivesse presente no Madonna Literal. Eu, principalmente aqui com o nosso podcast, eu sempre, de alguma forma, contribuí trazendo informação, entretenimento e alegria para as pessoas, porque esse é o nosso propósito, né? Além de ser informativo, é o envolvimento com as pessoas. Só que naquele momento eu não tinha condição nem de informar bem, nem de entreter, e principalmente eu não passaria nenhum tipo de alegria ou sentimento positivo, sendo que dentro de mim esses sentimentos não existiam naquele momento, né? Eu enfim, lidei com a perda da minha mãe, fui cuidar das consequências que isso gerou na minha vida, na vida da minha família. Eu ainda lido com isso. Tem muito pouco tempo, nós estamos falando de uma história de 40, 45 dias. Acho que eu tô indo muito além até. Acho que eu tô me comportando até de forma bastante forte. Diante de tudo que aconteceu, acho que eu tô indo rápido. A Clau me disse isso, acho que você tá indo até rápido, né, amiga? Sim, amigo, é algo assim de impressionar. E eu não imaginei que fosse tão rápido, mas eu imaginei que você conseguiria. E eu dei todo o tempo que você precisasse do mundo. Eu até falei assim, amigo, não, você não precisa voltar agora. Mas você se reergueu de uma forma que é inexplicável. Ao mesmo tempo que é muito inspirador, é inexplicável. E eu não sei o que tá passando aí dentro. Eu não consigo nem ter noção. Mas é algo que você mostrou pra mim que, tipo, que cara forte. Que homem forte. Que babado, porque eu não imaginava isso de mim, sabe? Eu nunca me imaginei uma pessoa forte. Nunca me imaginei. Eu sempre lidei bem com as minhas fragilidades, assim. Eu sou uma criança viada, né? Então, eu lido com pancadas desde muito cedo sem entender por que essas pancadas chegavam em mim. Então eu nunca me considerei forte, porque eu já deixei com que muita coisa me afetasse sem esconder a minha fragilidade. Mas diante dessa situação, eu descobri facetas, características da minha personalidade que até então eu não tinha trabalhado. E quando a gente perde a mãe, a gente passa por um recálculo da vida, sabe? Porque mesmo sendo um filho biológico ou sendo um filho adotivo, toda criança só sobrevive a partir de uma mãe, sabe? A gente vive tudo que a gente vive porque a nossa mãe abriu esse caminho e permitiu que isso acontecesse. Então eu, perdendo a minha mãe, e acho que quando a gente perde a mãe, a gente sente que você ficou sozinho, mesmo cercado de pessoas. Eu não fiquei sozinho, tá? Em nenhum momento. Eu tive o Thiago. Pra quem não sabe, o Thiago é meu companheiro. Eu falo muito pouco sobre a minha vida pessoal, mas existe essa pessoa na minha vida. É um anjo, gente. Um anjo. Só sou grato. Os meus amigos mais próximos, a Clau e os meus amigos... Além da Clau, os meus outros amigos mais próximos, eles estiveram cientes de tudo que estava acontecendo comigo, ligados a mim o tempo inteiro, me dando todo tipo de apoio. Então, eu preferi ficar quieto, porque apesar de toda a exposição da minha vida e do meu trabalho, eu mantenho muito a minha vida íntima preservada, porque eu
tava explicando isso também antes da gente começar a gravar. Eu vivi a vida inteira diante do público, né? Tem pelo menos 18 anos que eu trabalho pro público LGBT. Então eu aprendi também a conservar os momentos da particularidade e de mim e das pessoas que estão à minha volta. Então tudo isso que eu passei, eu preferi passar só com quem tava vivendo isso aqui no real. Eu não gosto, por ser uma pessoa que trouxe sempre momentos de alegrias pros outros, eu não gosto de transparecer coisas que não são tão positivas, porque eu tenho um receio de trazer essa imagem sobre mim. Eu gosto do Tico animado que eu sou, eu gosto do Tico fervido que eu sou, eu gosto da bichona que eu sou, entende? E quando tava tudo isso muito apagado, eu preferi ficar recluso. Eu tive altos e baixos, e acho que é isso o comum quando você perde a mãe. Provavelmente essa é a maior dor que todos nós vamos passar, que é perder a mãe. E é uma montanha-russa, porque eu tive altos e baixos. Eu tive dias que eu suportei muito bem, mas eu tive dias que eu não tive vontade de levantar da cama. Ainda não é fácil, eu tô dizendo... a gente tá falando da superação, agradeço, Clau, por você ver, achar que eu estou superando, estou me reerguendo bem, mas não é um estágio completo. Eu ainda tô nesse processo. Mas acho que talvez a diferença de agora pro comecinho da situação é que eu me obrigo a ir pra frente. Não existe outro caminho. A vida continua. A minha mãe, ela ainda existe. A minha mãe não deixou de existir. Eu estarei ligado à minha mãe pra eternidade. Eu tô morrendo de saudade da minha mãe. Tem exatamente 40 dias. Ai, Jesus Cristo. Tem 45 dias que eu não vejo a minha mãe. E esses são, de fato, os 45 dias mais difíceis da minha vida. Mas a minha vida vai continuar com tudo que eu aprendi com ela. E até porque eu tenho total certeza de que se minha mãe tivesse a possibilidade de me dizer alguma coisa agora, ela ia falar pra eu ir pra frente e parar de chorar. É isso que eu estou fazendo. Eu peço perdão por ter sumido sem explicação. Peço desculpa pela minha ausência. Eu falo isso pra uma dona literal, pra você, pros nossos seguidores, pras pessoas que eu não... Enfim, que eu só me afastei. Não foi porque eu quero ficar longe das pessoas. Eu adoro toda essa minha vida, adoro tudo isso que eu faço. Sou privilegiado por ser colocado num lugar onde eu sei que muita gente gostaria de estar. Agradeço a todo mundo que me apoiou. Sei que agora, que é a primeira vez que eu falo sobre isso, talvez eu receba mais apoio, eu agradeço. E o que eu tenho a dizer é isso. Eu precisei. E eu falei que eu não ia chorar. Mas... eu não queria levar lá pra baixo, assim, me perdoe. Não, é que, tipo, não tem como. Mas é isso, eu queria resumir, amiga, dizendo que eu precisei, literais, vocês estão aqui há 3 anos ouvindo as nossas vozes, sabe? A gente tem uma visualização, eu não sei se é a visualização que fala, o stream alto, às vezes a gente tem semanas com 20 mil pessoas escutando a gente. Então eu sei da companhia que a gente faz pra vocês e o retorno que isso dá. Principalmente, como eu falei, porque eu encontro muitos de vocês na rua, nas festas, nas baladas. E aí eu sinto, além do virtual, o quanto esse carinho conectou a gente. Agradeço muito. E eu só tenho a dizer que esse meu afastamento foi necessário porque eu quero continuar trazendo pra vocês o melhor de mim. E como naquele momento eu não tinha o melhor, eu preferi ficar quietinho. E eu ainda não tô 100%. Mas eu já quero me comprometer a fazer parte da vida de vocês novamente. É isso. Amigo. Obrigado. Eu já nem sei mais o que te falar de tantas coisas que eu já falei pra você por mensagem e tudo mais. Mas eu não acho justo você pedir desculpa por isso, porque é algo muito difícil, é um momento muito difícil que você ainda tá passando. Você sabe que tudo que você precisar, eu tô aqui, eu já falei 1000 vezes isso pra você. Eu acolho toda a sua dor. Desculpa ser uma amiga chorona, mas eu queria dizer que a gente tá aqui. Eu estou dizendo por todos os nossos literais que eu acredito que agora que eles estão sabendo de toda a situação, eles mandavam DM perguntando de você. Você é uma pessoa extremamente querida, você tem um brilho enorme. E eu consigo ver todo esse brilho aí, tá? Ele não sumiu. Ele vai continuar aí. E ele vai continuar
em cada literal que escuta a gente. E esse momento você vai aprender a lidar. Eu vou te ajudar no que você precisar. Nós estaremos sempre juntos aqui. E você vai conseguir. Você é uma inspiração de força. Eu sei que não tá bem ainda. Eu sei que não tá super 100%. Mas eu sei que você tem uma força que eu não sei explicar. Como eu tava falando no começo do episódio pra você. Você precisa ser estudado. Mas a gente vai seguir juntos nessa, tá? Você não tá sozinho. E muito obrigada por querer dividir esse momento tão difícil aqui no nosso podcast, na nossa casinha, que a gente toda semana tá junto. Muito obrigada e por se sentir bem e se sentir no momento certo pra falar isso. E escolher aqui pra tá falando sobre isso. Olha, não que isso seja uma obrigatoriedade, eu digo que eu sei que eu não devo essa satisfação, não tô falando isso de forma pejorativa, tá? Mas só pra comparar as coisas, eu me afastei pouco das festas que eu faço como DJ, porque nas festas eu não preciso ter contato com as pessoas. Eu sou um cara muito popular dentro da cena noturna LGBT. De São Paulo, mas enfim, do Brasil. Quem conhece o meu trabalho sabe. Então, por isso, as pessoas me protegem bastante. Então, as pessoas que eu trabalho e os meus amigos mais próximos, por saber da minha fragilidade, por tudo que estava acontecendo, me protegiam muito para que eu, mesmo estando em situações publicamente, não tivesse um avanço das pessoas num momento que eu não estava frágil, que eu não estava forte para receber as pessoas, que eu estava frágil e não conseguiria receber as pessoas. E nessa situação eu acho que eu devo falar do meu amigo Madola, o Marcelo. O apelido dele é Madola porque ele é fã da Madonna como a gente. E que a gente trabalha junto há muitos anos, acho que mais de 15 anos. E a gente se vê várias vezes por semana. E ele foi muito cuidadoso na minha proteção dentro das festas, sabe? Muito preocupado comigo. Ele é de fato uma pessoa que eu amo, um dos meus melhores amigos, uma pessoa muito importante na minha vida. E que nesse momento que eu tava com bastante dificuldade, eu vi o quanto ele se mexeu pra me confortar e pra fazer eu me sentir bem, pra me proteger mesmo, como eu tô falando. Mas por conta dessa proteção, eu dei continuidade a diversos trabalhos meus na noite e continuei em várias festas. Mas a diferença do Madonna Literal é porque aqui eu converso com vocês, aqui eu falo com vocês, a minha voz transparece o que eu tô sentindo. Então, eu não tinha condições. O que eu quero dizer é que tocando ou dentro das festas, eu poderia estar com todos os sentimentos ruins se eu tivesse quietinho e entregasse o meu trabalho. E de verdade, eu fui em várias festas onde eu entrei mudo e saí calado. Eu cumpri com o meu papel, mas eu entrei mudo e saí calado, não tive trocas. E eu presenciei muito isso. Aqui é uma troca. Sim. Aqui é uma troca. Aqui eu me comunico com vocês. E essa troca eu não tinha condições. Então é isso. Não vou pedir desculpa, já que você falou pra eu não pedir desculpa. Mas eu só queria explicar... É a única coisa que você não pode fazer é pedir desculpa por conta disso. Eu só queria me explicar, porque às vezes parece tipo assim, mas você sumiu de um lugar e não sumiu de outro. É porque tocar foi muito mais fácil e eu estava sendo protegido, sabe? Aqui eu me comunico com vocês e eu adoro me comunicar com vocês. Eu adoro ser o apresentador desse lugar. Então, como eu não tinha condições de entregar o melhor, quem acompanha o nosso podcast ia sentir total diferença. Então eu preferi ficar quietinho, recuperar alguma das minhas forças, e aqui estou. E eu também quero dizer que eu não saio mais, tá? E eu também quero dizer uma coisa muito importante. Ai, babado. Quero dizer uma coisa muito importante, que eu amo muito você. Eu também, meu amor, minha amiga maravilhosa. Muito obrigado. A gente não se larga mais. Não. Não tem isso como. A gente já sabe. Já sabe. E é aquela coisa que a gente fala, né? A gente fala muito entre os literais, que a Madonna uniu. Ninguém separa. Ninguém separa. Exatamente. E é nesse clima de que agora eu sou uma chiquitita. Ai, amiga, ele tinha que fazer a piada, ele tinha. Eu falei pra Cláudia, eu sei que a gente tava falando no WhatsApp, eu falei, amiga, agora eu sou órfão, igual uma chiquitita. Aí eu falei, meu tico voltou. Meu Deus.
Desculpa, gente. Às vezes eu preciso rir da situação mesmo. Independente da dor, eu vou rir da situação. Eu vou aprender a conviver com as minhas dores. Porque talvez essa dor, ela não saia nunca, né? Porque, enfim, eu perdi... Você aprende a lidar com ela, você vai contornar. Eu vou aprender a lidar. Então, quando eu comecei a fazer uma piada, eu falei, isso aqui é um bom sinal. Sim. Então, nesse clima de que agora vocês têm umas chiquititas como apresentador de vocês, a gente se despede do episódio de hoje. E agradecendo, porque é um episódio de retrospectiva do ano de 2023. E 2023 foi um ano absurdo. Sim. A gente é muito grato por tudo que vocês trouxeram pra gente em resposta ao nosso trabalho com Madonna Literal. Muito obrigado, Clau. Muito obrigado, Literais. Muito obrigada a você, amor. Muito obrigada a você, muito obrigada. Eu queria apertar você agora, mas em breve estarei fazendo isso. Tá bom. Eu vou cuidar do Tico, tá, galera? Não se preocupem, porque tem muita gente envolvida e que tá aqui pra cuidar dele. Muito obrigado. E eu vou falar com muita alegria até semana que vem contigo. Até semana que vem. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen.